Mais um vídeo de saber cotidiano no ar, dessa vez dando continuidade aos nossos estudos Foucaultianos sobre o nascimento da clínica. Eu já queria falar um pouquinho dessa parte mais de trajetória do nascimento da clínica, que Foucault coloca muito bem na sua obra, começando então questionando e problematizando essa ideia de um surgimento da medicina a partir da clínica. Foucault vai mostrar como, na verdade, isso é uma narrativa mítica que não se aplica na realidade. Ele é um historiador e ele vai mostrar muito bem como, antes de todo o sistema de clínica médica, a medicina residia de uma forma muito diferente, que era uma relação imediata do sofrimento com aquilo que aliviasse esse sofrimento, e ela estava muito presente, essa relação, mais no sentido de ter um instinto, uma sensibilidade de si para consigo, mais na experiência do indivíduo, antes de ser colocada como uma profissão, como uma rede social poderosa. Então, dentro desse movimento histórico, já estava presente lá no comecinho, nos primórdios, a clínica, a medicina, de uma outra maneira, num outro molde, numa outra configuração. Antes de ser o encontro do doente com o médico, a medicina foi, então, uma verdade a decifrar. E para poder ser essa verdade a ser decifrada, a clínica formou constitucionalmente um campo estruturado. E é isso que ele vai mostrar ao longo da sua obra. Então, ele vai passar por essa questão da epidemiologia, né? A partir do momento em que surgem as epidemias que se espraiam por toda a população, a medicina deixa de ser algo voltado especificamente para algumas classes sociais, exige-se que tenha um controle rigoroso da população para evitar o espraiamento das epidemias. Isso só pode haver com o fortalecimento, né, da medicina, com a propagação da importância da medicina. Então, a difusão da medicina foi um elemento de toque muito importante nesse momento. Só que é preciso entender que isso não ocorreu do dia para a noite. Isso foi um processo que passou por uma série de etapas. Então, ele vai mostrar como, primeiramente, teve essa mudança de foco, né, do si para consigo, dessa consciência, dessa intuição de olhar para si, de se entender. E aí a gente também teve esse momento atrelado à mudança do foco do doente em si, que olhava para si, para a doença. Então, se lá nos primórdios a ideia era eu me entender, eu me olhar, o foco muda. Existe talvez um elemento dentro de mim, um elemento externo, ou um elemento dentro do meu corpo, e o doente ele passa a ser apenas um intermediário pelo qual a doença é apresentada. Ou seja, o que acontece é que a pessoa passa a importar menos do que importava antes. É como se realmente fosse um processo de desumanização, que hoje a gente já vê o contrário, a medicina se rehumanizando, mas era preciso isolar a pessoa e olhar para o fator que estava causando aquilo, né? Então era preciso olhar para a doença, era preciso entender o corpo como um intermediário. O sujeito era um hospedeiro da doença, né? O doente, vai dizer Foucault, é apenas acidente da sua doença na clínica. Então, o que acontece nesse momento? Acontece o surgimento do que ele chama do dispositivo do olhar, o olhar médico, o olhar clínico. O olhar, ele percorre um corpo que sofre, um corpo que padece, e um olhar que busca a verdade.
uma verdade oculta que está presente ali e se manifesta na forma de doença, e uma outra verdade de como fazer, dos fins e dos meios de como fazer para entender isso aí, né? Como para curar, para lidar com essa doença. E a partir daí a gente percebe como a clínica ela vai conduzir e organizar de uma determinada forma esse discurso do médico. A clínica ela não inventa um novo conjunto de discursos, de práticas, mas ela reorganiza o que vinha antes dela, o que vinha antes desses processos todos, que eu falei de olhar para si. Já tinha um saber constituído anteriormente, só que ela reorganiza, mais ou menos por volta do século XVIII, a clínica começa a se tornar algo muito mais complexo do que um puro conhecimento e acúmulo de casos curiosos. Então, não é que a clínica ela vai ser o instrumento para descobrir a verdade. Ela vai ser uma determinada maneira de colocar essa verdade já adquirida e apresentar essa verdade para que ela se desvele sistematicamente através de procedimentos, de práticas, de outras operações que vão fazer com que a doença fale por si só e seja possível interpretar, deduzir. Então, a gente percebe como que em alguns anos a clínica se reestrutura, vai recebendo um campo de aplicação não mais limitado àquele que antes tinha e vai se contaminando o seu redor, ou seja, vai criando um campo de saber coextensivo que se coloca na realidade, né? Ela a clínica vai fazer corpo com toda a experiência médica, né? Com os hospitais, mesmo com as questões governamentais de cuidado, de gestão e controle populacional. Mas para que isso aconteça, a clínica precisou se armar de outros poderes. E para isso, o campo e o olhar ligados um ao outro se constituíram a partir de códigos de saber que permitiram armar todo o discurso médico em torno de uma legitimidade. Então, por exemplo, essa ideia de que o sintoma é o significante de uma doença, o sintoma ele vai dizer a respeito de uma doença, é uma ideia que nasce, se constrói diante dessa realidade. Ela vem reestruturar essa forma como se olha para o corpo, se olha para o sintoma e se olha para essa totalidade do que se vê e a partir daí se enuncia algo que se coloca como verdade. Então, por volta do século XVIII, a gente percebe que existia uma visão de doença que era algo natural e também era algo contranatural, porque ia contra a natureza humana. No século XIX, com essa questão de olhar, dos sintomas, a gente percebe uma mudança nesse patamar, né, de conhecimentos e de forma como isso se coloca. A doença perde um estatuto, digamos assim, de acidente e entra numa dimensão
constante relacionada com a vida e com a morte. Nessa relação entre vida e morte existe doença. A doença pode tirar a vida, a doença pode levar à morte, a doença pode acometer e acomete a gente durante a nossa vida. E a própria ideia de degeneração é algo que é o princípio da nossa vida. A necessidade da morte é uma realidade. E a doença pode trazer a morte. Então, antes isso não era considerado. A partir do momento em que passa a ser, a morte entra nesse esquema, nessa trindade, junto com a doença e com a vida, a doença pôde se especializar e se individualizar. Ou seja, foi preciso entrar algo externo, que é essa ideia de morte, essa ideia de que a doença pertence tanto à vida quanto à morte, para explicar e permitir a especialização. Com o tempo, a gente percebe como a experiência clínica foi se conformando como uma forma de conhecimento que gerou e prescindiu também de uma reorganização no campo hospitalar. A partir daí, a gente tem uma nova definição do que é o doente dentro da sociedade. A gente tem a instauração de profissionais de assistência, de socorristas, de profissionais de saber que buscavam entender e investigar esse doente e situar esse doente num espaço coletivo e homogêneo. Então vocês percebem como no início a doença está muito mais para o indivíduo, para a pessoa, ela está muito mais como algo natural ou contranatural que acomete o indivíduo, pode ter uma causa externa. E com o passar do tempo, ela passa a ser construída a partir da visão do olhar médico, que vai ganhar um estatuto de verdade, que vai olhar para o sintoma, que vai relacionar isso com a vida e com a morte, que vai tomar não só qualquer manifestação da doença como signo, mas tentar fazer a doença falar, tentar fazer o corpo falar a partir de lugares onde não há sintomas. E isso implica também em processos nos quais tornam a doença aberta à investigação, os corpos abertos à dissecação, ao olhar, nesse momento em que é preciso direcionar a visão para essas questões internas. Neste momento em que a morte se integra, então, à experiência médica, nasce um tipo de medicina que se dá como uma ciência do indivíduo e que vai, então, considerar a ideia de humanidade tão cara nesse momento do século XVIII e XIX, que se colocava, então, como essencial a ideia de que é preciso cuidar da humanidade, salvar a humanidade ela tem potência, a humanidade, enfim, é preciso conhecer essa pessoa, esse homem, essas mulheres, esses homens, é preciso entender como funciona o seu corpo, o que pode causar a sua morte, o que pode fortalecer a sua vida. Todo esse pensamento médico implica no estatuto filosófico do homem, que a medicina está intrincada e que, embora ela se faça neutra, na verdade, ela tem muita relação, total relação com isso. E é isso que Foucault veio mostrar.